Olá família, Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos continuar essa leitura maravilhosa do livro do R.R. Soares, Bênçãos do Inverno. E hoje o título do texto é Evite escandalizar alguém. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, 7. Essa aqui é forte, essa leitura é muito forte. Essa advertência é mais forte do que se pode pensar. O escândalo é como o pecado cometido por Adão no jardim do Éden. Quando o diabo conseguiu penetrar em nosso mundo, esse tipo de comportamento faz com que o inimigo entre na vida de quem foi abusado ou levado ao erro. Sem dúvidas, quem faz algo que prejudique alguém foi usado por Satanás para realizar a sua perversa vontade e, ao mesmo tempo, atrapalhar o plano do Senhor. Os escândalos produzem os mais diversos efeitos e maus exemplos. Quando Jeroboão fez os 2 bezerros de ouro e mandou que Israel os adorasse, segundo o rei, estes eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Ele não somente prejudicou os seus contemporâneos, como também as gerações futuras. 1 Reis 12, 28. 200 e poucos anos depois, os israelitas foram levados para a Síria e nunca mais ocuparam a terra dada a eles. É inevitável surgirem situações que farão a maioria se distanciar do Altíssimo, conforme disse Jesus. Compete a cada um dos filhos de Deus vigiar e orar para não entrar em tentação. Marcos 14, 38. Nem afetar os seus descendentes e outros que tomarem conhecimento do seu erro e adotarem comportamento semelhante. Os maus serão privados de bênçãos que lhes seriam entregues. Caso permanecessem fiéis, podemos contribuir para o bem ou o mal das pessoas. Você está vendo que eu devo tomar cuidado do que eu estou fazendo? Se eu sou conhecedor da palavra, eu sei o que Deus fala, o que é certo, o que Ele vai agradar aos olhos do nosso Deus e Pai. Se eu ser tropeço, se eu ser uma pessoa que só profere contendas na vida do próximo, erros, ficar fazendo coisas erradas e ser mau exemplo, eu não serei bem sucedido e eu não serei abençoado por Deus. O responsável por qualquer obra que provoque indignação em uma pessoa pagará um preço muito caro. Segundo o mestre, teria sido melhor se alguém o tivesse matado colocando-lhe uma pedra de moinho no pescoço e atirando ao mar. Marcos 9, 42. O ato dele é incomparavelmente maior do que a maldade que ele teria feito. Somente quem não está em seu juízo perfeito é capaz de obedecer ao diabo. Aqueles que propagam o mau exemplo também se incluem no grupo dos que causam situações que fazem indivíduos tropeçarem. Isso é algo que os fofoqueiros de plantão deveriam pensar antes de comentar os delícias dos outros. Não nos podemos deixar influenciar como se fôssemos alto-falantes, propagando os erros alheios. Você está vendo como é que é? Que se eu não posso ficar no meio dos escarnecedores, ficar falando coisas erradas, ou nos fofoqueiros ali, ficar vigiando e ficar comentando depois. Que exemplo que eu vou estar dando? De uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que só vai fazer coisas erradas, que está ali só para ficar vendo a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, e a minha vida. E depois eu também estarei me contaminando com essas coisas. Eu estarei provocando mau testemunho, brigas, fazendo tropeços na vida do próximo. E Deus não quer isso para nós. O servo de Deus deve buscar a glória divina e não as lascívias insaciáveis de Satanás. Somos ordenados a sermos pacificadores. Mateus 5:9. Os maus testemunhos produzidos por um salvo ou divulgados por ele podem excluir de Deus os escandalizados. Talvez estes se entreguem ao pecado, pois os que viram ou sofreram serve de incentivo para desrespeitarem o Senhor e se fecharem para qualquer relacionamento lícito.
e aprovado pela palavra. O trauma pode durar por toda a vida. No entanto, uma boa ação dá condições de levar um desorientado a voltar ao convívio dos santos. Por fim, todo escândalo praticado por um cristão é como uma punhalada nas costas do Senhor. Você está vendo que você devemos tomar cuidado? Devemos sempre estar andando na palavra, justo, verdadeiro, reto, e não ficar no meio dos escarnecedores, porque tem cristãos também que gostam de ficar falando da vida dos outros, ficar criando contenda. A pessoa cair em pecado vai ficar aumentando, fala do pecado e ainda fica aumentando as histórias. E não é bem assim. Eu devo se afastar dessas pessoas que dizem ser cristãos, na verdade, crente, mas estarem sempre falando da vida do próximo, ficar fofocando da vida dos outros, ou do irmão, ou do pastor, ou da pastora. Meu, cuida da sua vida. Tenha uma vida reta perante Cristo. Vive a palavra. Se tem pessoas fazendo coisa errada, deixa que Deus vai tratar cada um ali. Não seja mais um e ficar querendo se intrometer na vida dos outros, ficar comentando, fofocando, porque Deus diz isso que é errado. Isso é errado perante os olhos do Pai. Por fim, todo escândalo praticado por um cristão é como uma punhalada nas costas do Senhor. Ele nos chamou para seu reino eterno, mas ao deixarmos o diabo nos usar conscientemente, cometemos um erro difícil de ser perdoado. Portanto, o segredo é fugir de tudo o que provém do maligno, porque todo crime terá sua punição. Seja sensato e agrade ao Pai. Oração final. Deus puro, somos irresponsáveis por deixarmos o diabo nos enganar. Sabemos o que aconteceu com Adão e Eva, mas, mesmo assim, damos lugar ao maligno. Ajuda-nos a entender e evitar todo tipo de escândalo. Que essa advertência do Mestre seja tão forte em nós, que jamais façamos algo que leve um irmão a se indignar. Se isso não pode ser evitado, podemos orar para que tu nos guardes de praticá-los. Livra aqueles que estão caminhando para fazer algo destinado a tirar alguém da salvação eterna. Não nos deixes ser a causa nem o efeito de alguém tropeçar. Que todos vivam debaixo do teu temor. Amém. E ainda assim, que eu e você sempre realmente vivemos debaixo do temor de Deus. Temor e tremor. Obediente à palavra. Andar na reta justiça. Ser justo, verdadeiro. Não ficar no meio dos escarnecedores. Ficar fofocando, ficar falando da vida do próximo ou do seu irmão. Se o seu irmão cair em pecado, ajude-o. Não vai apontar, não vai ficar falando mal da vida dele. Vai e ajude em oração. Ajuda ele a se levantar. Não ficar já falando do que ele fez e ainda assim talvez até aumentar. Porque tem pessoas que aumentam muitas situações. E isso desagrada a Deus. E você, na verdade, não será bênção. Você será um tropeço. E que a recompensa disso, na verdade, é morte e não bênçãos. Amém? E a frase final. Todo escândalo praticado por um cristão é como uma punhalada nas costas do Senhor. Seja reto, justo, verdadeiro, perante a palavra. Se você viu o seu irmão cair, ajude-o, não aponte. Cuide da sua vida. Seja uma pessoa reta, seja o diferente. Vamos ser diferentes, vamos ser cristãos de verdade. Ajudar o próximo, aquele que está caído, aquele que caiu, aquele que está afastado. Amém? E agora, para finalizar o vídeo, curtam, compartilham, se inscrevam no canal e comentem o que vocês estão achando desses vídeos maravilhosos. E também pedir desculpas porque tem barulho do vizinho com o som dele, tem um pouco de gritaria aqui também do vizinho, mas Deus abençoando e que você possa ser cheio dessa palavra abençoada, amém? Deus abençoe.